Bom, pessoal, agora a gente traz o desdobramento. A polícia falou sobre o caso do bebê, né? Que permanece em coma. Olha, pela nossa experiência no jornalismo policial, a gente vinha trabalhando desde segunda-feira que algo nessa história não casava, né? E aí eu tiro o meu chapéu para a doutora Nelly Macedo, a delegada que está à frente dessas investigações lá na DPCA. A polícia confirma em Mato Grosso do Sul, padrasto e mãe tiveram sim envolvimento na agressão contra uma criança de 2 anos. É um bebê praticamente, né? Bom, vamos trazer aqui, a polícia concluiu, né, que houve uma tentativa de homicídio contra o bebê. A criança está em coma na Santa Casa. E, pessoal, a gente daqui a pouquinho vai trazer lembra que ontem o Cidade Alerta conversou com uma amiga da família, né? E que falou que essa mãe teria mudado o comportamento após se envolver com esse padrasto. Inclusive, ela teria começado a usar, né, entorpecentes, fumar maconha, cheirar cocaína, entre outras situações que aqui não compete a nós, né, fazermos o julgamento. O que acontece é, como que eu me envolvo, né? Lembra que eu falei essa história na segunda-feira? Como que eu, né, enquanto mãe, me envolvo com um cara e eu não sei que esse cara tá batendo no meu filho? Sabe, que história louca. E o cara também, né? O cara tava desnorteado, andando a pé até Terenos. A PRF percebe ali que o cara, né, tava ali, né, nervoso. Não tava portando nenhum documento. A polícia achou estranho. Aí a polícia prende o cara na segunda-feira. E outra coisa, qual foi a grande dificuldade dessa história toda? Porque a polícia falou hoje pela manhã, aliás, no início da tarde. A mãe e o padrasto, eles viviam que nem ciganos. Eles não tinham endereço fixo. Não tinham endereço fixo. Coloca pra mim a imagem do padrasto quando ele chega na terça-feira lá na DPCA. Olha lá, esse é o momento em que ele chega na DPCA, a Polícia Rodoviária Federal leva esse cara e ele é ouvido. Ele é ouvido pela polícia. O cara não tinha documento, o cara não soube falar por que ele estava indo para Terenos. O cara estava a pé, indo a pé. E pessoal, a partir de agora, eu vou trazer a reportagem e aí eu vou comentar a história. Vamos ouvir mais, né, com a delegada, a doutora Nelly. Vamos ouvir essa amiga da família que falava que sim, que ela chegou a ouvir na parede, né? Na parede, pessoal. Sabe aquela sensação de cabeça batendo na parede de alguém, batendo ali algum, né, algum órgão, algum corpo, algum objeto numa parede? É um som diferente. É um som diferente. A reportagem que abre dessa triste história é do Luan Martins e do Elis Raiban. A Polícia Civil concluiu que houve tentativa de homicídio contra a criança de 2 anos. A maior dificuldade nossa foi identificar o local do fato, já que tratava-se de pessoas em situação de rua. Moraram em diversas casas invadidas, em uma Kombi abandonada, e a última localização conseguimos identificar no bairro Colibri, a rua a 2 quadras abaixo do local onde o SAMU fez o atendimento. Eles correram com a criança, há imagens deles fugindo com a criança daquele local para que não fosse identificado o local do fato. E pudemos constatar que essa criança foi violentada, ela sofreu uma violência nessa casa. Os dois estavam lá, imagens dos dois na casa. A mãe, que era considerada testemunha do caso, e o padrasto preso pela PRF andando até Terenos, a 20 quilômetros de Campo Grande, tiveram a prisão temporária decretada. Segundo a delegada que conduz as investigações, tanto a mãe quanto o padrasto apresentaram 3 versões sobre as agressões sofridas pela criança, que chegou em estado grave na Santa Casa. Ao todo, já foram ouvidas 10 pessoas, entre parentes e conhecidos do casal. Para a polícia, uma das dificuldades durante as investigações é o fato de que o casal não tinha uma residência fixa. A denúncia veio à tona pelas redes sociais com uma postagem relatando a agressão contra o menino. Essa conhecida da família confirma que a criança sofria violência física. Houve um relato que ouviram já, parecia assim que estava batendo a cabeça da menininha na parede, da menina. O casal vai permanecer preso pelos próximos 30 dias. Já a criança, segundo o hospital, permanece em coma. Nós concluímos pelo homicídio tentado, porque essa criança sofreu violências e não há dúvidas de que
esses dois são os responsáveis pela violência que a criança sofreu. Bom, coloca pra mim aqui o mosaico, né? Antes de chegar aqui, eu tava conversando com a minha mãe em casa. A minha mãe pegou e falou o seguinte comentário. A minha mãe, que é uma senhora de 60 anos, eu não tenho filhos ainda, mas para você que tem filho, eu não sei se você vai concordar com o meu pensamento. A minha mãe pegou e falou o seguinte: Rodrigão, filho, eu não consigo acreditar que uma mãe, que não pode ser chamada de mãe, permite que um homem que não seja o pai, nem que fosse o pai, que ela dê mais atenção para um macho, né, porque do próprio filho. Que ela perca a cabeça, né, por conta de um homem e não se preocupe com o próprio filho. Vamos lá atualizar o estado de saúde. A Santa Casa diz que não houve melhora ainda, infelizmente. É uma corrida contra o tempo para a sobrevivência. A criança está em coma e ela perdeu todos os reflexos. Todos. Eu acredito em milagres, né? Eu acredito em milagres e olha, eu torço para a recuperação dessa criança. Pessoal, eu tenho que seguir, né, honrando os nossos compromissos comerciais que já estavam programados. Eu quero a tua opinião, eu quero você junto comigo aqui no Cidade Alerta, tá bom?